Olá! Depois de um longo inverno, eu voltei e eu vou continuar a leitura do livro A Fé Explicada. Nós paramos no 5º capítulo e hoje eu vou começar o 6º capítulo, cujo título é O Pecado Atual. E ele começa com a seguinte pergunta: a minha alma pode morrer? Se um homem crava uma faca no seu próprio coração, morre fisicamente. Se um homem comete um pecado mortal, morre espiritualmente. A descrição de um pecado mortal é tão simples e tão real como isso. Pelo batismo, fomos resgatados da morte espiritual em que o pecado de Adão nos submergiu. No batismo, Deus uniu a si a nossa alma. O amor de Deus, o Espírito Santo, derramou-se nela, preenchendo o vazio espiritual que o pecado original havia produzido. Como consequência desta íntima união com Deus, a nossa alma se eleva a um novo tipo de vida, uma vida sobrenatural, que se chama graça santificante e que é nossa obrigação preservar. E não só preservar, mas incrementar e intensificar. Deus, depois de unir-nos a si pelo batismo, jamais nos abandona. Após o batismo, o único modo de nos separarmos dele é repeli-lo deliberadamente. E isto acontece com plena consciência, deliberada e livremente, nos recusamos a obedecer a Deus em matéria grave. Neste caso, cometemos um pecado mortal, que, como a palavra indica, causa a morte da alma. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. Esta desobediência a Deus, consciente e involuntária em matéria grave, é ao mesmo tempo a rejeição de Deus. Secciona a nossa união com Ele tão completamente como um alicate que cortasse o cabo que liga a instalação elétrica da nossa casa aos geradores da companhia elétrica. Se você o fizesse, a sua casa mergulharia instantaneamente na escuridão. A mesma coisa se passaria com a nossa alma depois de um pecado mortal, porém com uma consequência muito mais terrível, porque a nossa alma não mergulharia na escuridão, mas na morte. É uma morte tanto mais pavorosa quanto não se manifesta exteriormente. Não há o fedor da corrupção, nem a frigidez rígida. É uma morte de vida, em vida, pela qual o pecador fica nu e isolado no meio do amor e abundância divinos. A graça de Deus flui ao seu redor, mas não pode entrar nele. O amor de Deus toca-o, mas não o penetra. Perdem-se todos os méritos sobrenaturais que o pecador havia adquirido antes do seu pecado. Todas as boas obras feitas, todas as orações pronunciadas, todas as missas oferecidas, os sofrimentos padecidos por amor a Cristo, absolutamente tudo é varrido no momento em que se peca. Esta alma em pecado mortal perdeu sem dúvida o céu. Se morresse assim, separada de Deus, não poderia ir para lá, pois não há modo de restabelecer a união com Deus depois da morte. O fim essencial da nossa vida é provarmos a Deus o nosso amor pela obediência. A morte encerra o tempo da nossa prova, da nossa oportunidade. Depois, não há maneira de mudarmos o coração. A morte fixa a alma para sempre no estado em que se encontra, amando a Deus ou rejeitando-o. Se perde o céu, não resta nenhuma alternativa à alma senão o inferno. Quando morremos, desaparecem as exterioridades e o pecado mortal que ao ser cometido se apresentava como uma pequena concessão ao eu, mostra-se à luz fria da justiça divina tal como na realidade é. Um ato de soberba e rebeldia, como um ato de ódio a Deus que está implícito em todo pecado mortal. E na alma irrompem as terríveis, ardentes e torturantes sede e fome de Deus, desse Deus para quem a alma foi criada, desse Deus para quem ela nunca mais encontrará. Essa alma está no inferno. E isto é o que significa, ou antes, é um pouco do que significa desobedecer a Deus voluntária e conscientemente em matéria grave, cometer o pecado mortal. O Novo Catecismo complementa esta ideia sob alguns outros ângulos.
Ele diz: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta contra o amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra ou um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Pecar é recusar a Deus a nossa obediência, o nosso amor. Dado que cada pedacinho nosso pertence a Deus e que todo o fim de nossa existência é amá-lo, torna-se evidente que cada pedacinho nosso deve obedecer a Deus. Assim, esta obrigação de obedecer aplica-se não só às obras ou palavras exteriores, como também aos desejos e pensamentos mais íntimos. É evidente que podemos pecar não só fazendo o que Deus proíbe, o que é o pecado de ação, como deixando de fazer o que Ele ordena, pecado de omissão. É pecado roubar, mas também é pecado não pagar as dívidas justas. É pecado trabalhar servil e desnecessariamente aos domingos, mas também ou é não prestar a Deus o culto devido, faltando às missas nos dias de preceito. A pergunta, o que é que torna boa ou má uma ação, quase poderia parecer insultante pela sua simplicidade. E não obstante, formulei algumas vezes a crianças e mesmo a gente em curso superior, sem receber uma resposta completa. O que é que torna boa ou má uma ação? É a vontade de Deus. Uma ação é boa se for o que Deus quer que façamos, e é má se for algo que Deus não quer que façamos. Algumas crianças me responderam que esta ou aquela ação é má porque foram o padre, o catecismo, a igreja, as escrituras X disseram. Não é, pois despropositado mostrar aos pais a necessidade de que os filhos adquirem esse princípio tão logo alcancem a idade suficiente para distinguir o bem do mal e saibam que a bondade ou maldade de alguma coisa depende de que Deus a queira ou não. E que fazer o que Deus quer é o nosso modo, o nosso único modo de provarmos o nosso amor a Ele. Esta ideia será tão sensata para uma criança como é para nós. E ela obedecerá a Deus com uma disposição e uma alegria muito maiores do que se tivesse que fazê-lo por um simples pai, sacerdote ou livro. É verdade que conhecemos a vontade de Deus pela Escritura, que é a palavra escrita de Deus, e pela Igreja, palavra viva de Deus. Mas nem as Escrituras e nem a Igreja causam a vontade de Deus. Mesmo os chamados mandamentos da Igreja não são mais que aplicações particulares da vontade de Deus, interpretações detalhadas de nossos deveres e que, de outro modo, poderiam não nos parecer tão claros e evidentes. Os pais devem ter o cuidado de não exagerar aos seus filhos as dificuldades da virtude. Se aumentam cada faltazinha da criança até torná-lo um pecado muito feio e muito grande, se lhe caem em cima dizendo-lhe que cometeu um pecado mortal e que Deus já não o ama só por ter soltado um palavrão que ouviu ou por dizer não quero, é muito provável que esta criança cresça com a ideia de que Deus é um perceptor muito severo e arbitrário. E como a gente vê isso, né, gente? Hoje, não só hoje em dia, mas eu acho que a gente sempre vê isso. Os pais sempre aterrorizam as crianças, né? Se você fizer isso, Deus vai te castigar. E aí é complicado, né? Porque as crianças vão crescer realmente achando que Deus é um monstro. Se cada faltazinha ali é descrita como um pecado muito grande, crescerá desanimada ante a clara impossibilidade de ser boa e deixará de tentar. E isso acontece. Para que uma coisa seja pecado mortal, sabemos que são necessárias 3 condições. Se falta qualquer uma delas, não haverá pecado mortal. Em primeiro lugar, e antes de mais nada, a matéria deve ser grave, seja por pensamentos, palavras ou obras. Não é pecado mortal dizer uma mentira infantil, mas já o é prejudicar a reputação alheia como uma mentira. Não é pecado mortal roubar uma maçã ou uma moeda, mas já é roubar uma quantia apreciável ou tocar fogo numa casa. Em segundo lugar, devo saber o que faço é errado, muito errado. Não posso pecar por ignorância. Se não sei que é pecado mortal participar do culto protestante, para mim não seria pecado ir com um amigo protestante à sua capela. Se esqueci que hoje é dia de abstinência como carne, para mim não haverá pecado. Isso pressupõe, é claro, que essa ignorância não seja por minha culpa. Se não quero informar-me de certa coisa por medo que me atrapalhe meus planos, eu sou culpada desse pecado. Não adianta nada a gente não se informar. Então se eu não souber, eu não vou estar pecando. Não, né? Finalmente,
Não posso cometer um pecado mortal se não resolvo livremente praticar determinada ação ou omissão que é contra a vontade de Deus. Se, por exemplo, alguém mais forte que eu me força a lançar uma pedra contra uma vitrine, não me faz cometer um pecado mortal. Também não posso pecar mortalmente por acidente quando, por exemplo, tropeço involuntariamente com alguém e este cai e fratura o crânio. Não posso pecar dormindo, por mais maldosos que representem os meus sonhos. Exatamente o mesmo ensinamento é recolhido pelo Novo Catecismo. Para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, que é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisa pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Isso está em Marcos, no capítulo 10, versículo 19. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em consideração. A violência exercida contra os pais é em si mais grave do que a exercida contra estranhos. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato e da sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância simulada e o endurecimento do coração não diminui, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento de caráter pecaminoso do ato, da sua oposição à lei de Deus e envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância simulada e endurecimento de coração... Eita, eu li 2 vezes, gente. Ah, não li não. A ignorância simulada e endurecimento do coração não diminui, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Gente, se vocês acreditam que eu não li errado, tem 2 parágrafos repetidos no livro. Vou mostrar. Eu não tô doida, não. Tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Cadê? Deixa eu achar. Aqui. Olha, um parágrafo e o outro idêntico. Oh, sorry. É importante que tenhamos ideias claras sobre isto, e é importante que os nossos filhos as tenham na medida adequada à sua capacidade. O pecado mortal, a completa separação de Deus, é demasiado horrível para que possamos tomá-lo como leviandade, utilizá-lo como arma na educação das crianças, ou reduzi-lo ao nível de irreflexão ou das travessuras infantis. Vamos terminar agora esse primeiro tópico, tá bom? Porque senão acaba ficando muito longo. Mas eu vou me esforçar bastante para gravar outros capítulos com mais assiduidade, como eu estava fazendo antes. Eu interrompi porque eu tive uma inflamação bem difícil no ciático. E aí eu acabei ficando estava meio difícil para ficar sentada, então por isso que eu não gravei, tá bom? Mas um beijo para todos. Nós estamos em janeiro de 2025, início de janeiro de 2025, hoje é dia 16 de janeiro, e eu desejo a todos um ano de muitas bênçãos, que a gente possa viver cada vez mais a vontade de Deus, para que não perdamos a graça que Ele nos manda. Até a próxima.